Olá, você está ouvindo o Artifício, o podcast do Prêmio Pipa. Eu sou Mariana Casagrande. E eu, Patrícia Bello. E hoje vamos conversar com o curador do Instituto Pipa, Luiz Camilo Osório, sobre o último texto publicado em sua coluna, O MoMA Caiu na Real. No texto, Camilo comenta as mudanças feitas na curadoria do Museu de Arte Moderna de Nova York em 2019 e como essas grandes transformações do Museu Norte-Americano nos provocam a repensar as instituições de arte na atualidade. Olá, Camilo, tudo bom? É muito bom estarmos aqui novamente para debater mais um texto seu, dessa vez sobre as transformações feitas em 2019 no Museum of Modern Art, ou MoMA, em Nova York. Para contextualizar um pouco o assunto, o MoMA é um dos museus mais visitados do mundo. Ele recebe cerca de 3 milhões de visitantes por ano. Foi fundado em 1929 e hoje reúne um acervo com quase 200 mil trabalhos. O museu é referência mundial em arte moderna e apresenta obras de Picasso, Kandinsky, Mondrian, Matisse, Rodin, Van Gogh, Tarsila do Amaral, entre muitos outros artistas do século XX. Agora, entrando no assunto da conversa, no ano passado a equipe de curadoria do museu apresentou grandes transformações ao modelo inicial do MoMA, o que custou 450 milhões de dólares à instituição. Então, vamos começar com que mudanças foram essas, né? Mas para entender as mudanças, eu gostaria que você, Camilo, introduzisse o assunto falando um pouco sobre qual era a antiga narrativa do MoMA e qual é o modelo que vemos ser testado agora, desde outubro, quando foi reinaugurado. Primeiro, Patrícia, Mariana, vou contextualizar um pouquinho esse artigo e essas mudanças bastante interessantes, né, provocadoras, né, que o MoMA realizou. Primeiro, né, falando dessas cifras, né, que foram muito destacadas quando falou-se dessa renovação, né, do MoMA, 450 milhões de dólares que foram levantados para essa reforma, ela diz basicamente respeito à mudança arquitetônica, né, uma ampliação do espaço arquitetônico feita, né, pelo Gilles Scofield, que são um importante escritório de arquitetura, e esse tipo de mudança é sempre cara, custosa, né, ampliando o espaço, gerando novos espaços, mudando a circulação, dando mais espaço expositivo, né, para abrigar a coleção, dando também mais espaço, né, de convivência. Certamente isso vai também tornar o museu um lugar mais, digamos assim, agradável para se estar, porque isso a gente não leva muito em consideração, mas visitar um museu, de um modo geral, é uma coisa cansativa, né? Então, se você não torna o museu amigável do ponto de vista do acolhimento do público, para que ele possa circular, ver as obras, sentar, ler um material, participar de um trabalho educativo, ir no bar, tomar um café, comer uma coisa, a visita fica insuportável. Mas se você está fora, você não vai a Nova York toda hora, você vai ficar lá um tempo maior. E para você ficar lá esse tempo todo, você tem que ter também esses momentos de parar um pouquinho para ver a paisagem, pensar sobre o que viu, absorver aquilo, conversar com a pessoa que está com você sobre o que você viu. E, portanto, você tem que prover esse espaço. E eu acho que quando se pensam essas reformas, e essas reformas arquitetônicas, está se pensando um melhor espaço para expor as obras e também um espaço mais amigável para absorver o público. Então, acho que uma parte relevante desse investimento é para justamente repensar o espaço, repensar o público, como que o público também visita exposições hoje, né? Isso também vai mudando com o tempo, né? A forma de visitar a exposição, que tipo de trabalho que as pessoas querem ver, né? E como que elas, né, articulam essa visita com, por exemplo, as suas redes sociais, como que elas fazem essa divulgação espontânea do museu, que é uma coisa que os museus cada vez contam mais com isso, né? E que é
uma publicidade absolutamente, né, fundamental as pessoas postarem que estão no museu, que visitaram o museu, que gostaram ou que não gostaram, enfim, mas levar isso adiante, né, nas redes sociais. Então, uma parte relevante dessa mudança diz respeito a isso. Mas a parte que mais me interessou, né, e eu, como disse no artigo, foi, né, um texto que eu escrevi às cegas. Né? Eu não visitei o museu depois da abertura. Então é arriscado. Mas é um museu que eu conheço relativamente bem. Né? É a instituição de arte moderna. Né? Os americanos, geralmente, quando falam do MoMA, falam, né, The Modern. Né? É o moderno. Mas falando exatamente dessa importância do MoMA, qual foi a trajetória que o museu percorreu para chegar nesse nível de referência? E como a história do MoMA se interliga com o que estava acontecendo no mundo da arte na época? É um museu que, de alguma maneira, construiu uma narrativa, né, sobre a arte moderna, desde os anos 30. E essa narrativa passou muito pela figura, né, do primeiro grande diretor-curador do museu, que era o Alfred Barr, né, que comprou boa parte da primeira coleção do MoMA no final dos anos 20, começo dos anos 30, em algumas outras viagens que ele fez à Europa. Então ele pegou, né, um momento, né, interessante, porque era o entre-guerras, crise, né, logo depois da crise de 29, nesse período, né, conturbado da Europa. O mercado de arte era um mercado bastante incipiente, as cifras não eram essas cifras astronômicas que a gente vê hoje, e era um cara com uma sensibilidade impressionante, que foi para a Europa. A partir, né, do contato dele com a Bauhaus na Alemanha, ele formou um certo repertório, tinha conhecimentos dentro desse circuito e foi comprando as coisas, digamos assim, certas, né, com um preço, né, que ainda era possível. E essas compras, esse acervo, que depois também no imediato pós-Segunda Guerra foi acrescido por outras obras, e com esse período também Nova York recebeu uma quantidade de exilados, artistas, intelectuais europeus fugindo, né, da perseguição, seja nazista, seja stalinista, uma quantidade bastante grande de artistas, que muitos foram para Nova York, e isso fez com que aquela coleção se tornasse uma coleção referencial, e a forma de mostrar a coleção passou a constituir uma certa narrativa da história da arte moderna, que você chegava lá no MoMA, tinha Cézanne, né, um banhista do Cézanne, depois, né, esse momento ali chamado de pós-impressionismo, e depois você tinha Demoiselle d'Avignon, que é uma pintura emblemática do Picasso, que estava ali, né, nessa pintura, juntando duas tradições que vão se separar um pouquinho depois, que é o cubismo e o expressionismo. Demoiselle d'Avignon junta as duas coisas, ela é bastante expressionista e também tem essa deformação da geometria do cubismo, né? Mas essa obra é uma obra emblemática, e a partir dali todas as tendências, que são as tendências que têm essa matriz expressionista e essa matriz pós-cubista, que vai dar na geometria do neoplasticismo, do Mondrian, do construtivismo russo, que é dessa chave da Bauhaus. E essas duas escolas, né, elas desenham um pouco essa história da arte moderna, que o MoMA está contando, e é uma história da arte moderna que conta também do modo como Nova York vai, né, justamente nesse momento da Segunda Guerra, pegar o bastão de Paris como centro, né, de referência da produção artística de vanguarda. Né? Então, é toda uma história contada retrospectivamente que chega no expressionismo abstrato, e que era a escola que estava nascendo ali no final dos anos 40 em Nova York. E aí você tem um primeiro momento dessa narrativa que o MoMA, com a sua coleção, conta de forma magnífica, com obras bastante representativas desse momento. E depois você tem um segundo momento, já dentro dessa vertente da arte americana, que vai do expressionismo abstrato
a pop. E aí você tem o minimalismo, você tem a arte conceitual e você tem a pop como os três, né, movimentos importantes dos anos 60 e que desenha essa grande narrativa do modernismo ocidental, né, que iria do pós-impressionismo, do Cézanne, do Van Gogh, até a crise desse vocabulário com a pop. E Camilo, de que forma o MoMA impactou a arte moderna internacional, incluindo a brasileira? Essa história é uma história que foi institucionalizada muito pelo MoMA, que foi depois, né, refletida em uma série de outras narrativas históricas modernas fora de Nova York. Importante dizer que o MoMA é o primeiro museu de arte moderna com esse nome, Museu de Arte Moderna. A arte moderna, até o MoMA, ela não tinha lugar no museu, né? A arte moderna nasce como uma ruptura em relação ao museu. O MoMA, e é bem a cara do novo mundo, né, o moderno se institucionaliza, né? E, a partir daí, vários outros museus de arte moderna que usam o MoMA como modelo vão se desenvolver. No caso brasileiro, né, o Museu de Arte Moderna do Rio e o Museu de Arte Moderna de São Paulo surgem em 48, muito ligados, né, ao MoMA, a partir de uma doação do Rockefeller e de toda uma política, né, da diplomacia americana no pós-guerra, dessa boa vizinhança, né, na América, nas Américas. Então, a arte moderna e o investimento em cultura era um investimento nessa relação de boas vizinhanças, na construção de uma certa identidade diplomática, e tem toda uma atuação geopolítica dos Estados Unidos no pós-guerra, né, através dos seus artistas, através da cultura americana, não sei se falar, né, do cinema americano, para construir uma imagem, né, de liberdade própria, né, à América. E o Museu de Arte Moderna do Rio e de São Paulo, em 48, que eles são criados, eles vêm espelhados nesse diálogo com o MoMA, uma doação do Rockefeller, que se foi dividida entre os dois museus, e aí começa a história da arte moderna e do Museus de Arte Moderna no Brasil. E, portanto, há uma série de outros museus de arte moderna que vão se desenvolver muito a partir da Segunda Guerra e que o MoMA é a grande referência, né? Então, essa história, ela estava sendo contada já, né, pelo MoMA em pequenas variações, mas mais nitidamente a partir da Segunda Guerra. Os anos 30 e 40 era um momento experimental, né, dessa coleção e de que narrativa ela vai contar. Tanto que até um determinado momento, né, não sei exatamente quando, nos anos 40, a ideia do MoMA é que a coleção duraria 25 anos, depois aquilo já estaria, de certa maneira, canonizado, depois desses 25, 50 anos, acho que 50 anos, essa coleção ia para o Metropolitan e o Museu de Arte Moderna começaria a comprar obras novas de novo. Evidentemente que o mercado não permitiu mais isso, os preços são outros e as obras modernas também ganharam um valor de mercado inimaginável. Então a coleção, né, se canonizou, se legitimou e se classicizou. O moderno virou clássico, né? Então essa ideia de passar a coleção para o Metropolitan foi abaixo, né? Mas a partir dos anos 50, a história da arte moderna contada pelo MoMA se desenvolveu de uma maneira mais ou menos cristalizada e que durou até agora. Pequenas nuances, com pequenas alterações. A forma de mostrar a coleção e de contar a história da arte moderna através da sua coleção se manteve. E agora isso foi meio que redesenhado, incorporando outras narrativas, saindo um pouco dessa vertente que tende, digamos assim, de uma maneira um pouco, a minha tradução, um pouco reducionista, da figuração para a abstração e a crise da pop, a crise desse discurso com a pop, com a arte conceitual. Então, mas isso foi sendo contado e recontado, mas se mantendo essa estrutura cronológica durante 90 anos.
E aí agora isso foi meio que redesenhado, está sendo ainda redesenhado, estão começando a experimentar essa outra possibilidade de estabelecer outros diálogos entre as obras, tornar isso mais fluido e mais contemporâneo. Então, isso é que me interessa, o que representa essa mudança de narrativa dessa instituição tão emblemática que é o MoMA. O que isso representa do ponto de vista de contar a história da arte moderna. Eu até menciono que essa mudança no MoMA faz com que, de fato, agora todo museu de arte moderna seja também um museu de arte contemporânea, em que essa visada retrospectiva cronológica ela fica meio que em xeque, e os temas elas nascem dos problemas do presente, do contemporâneo. Camila, então eu vou aproveitar para puxar. Você falou do quadro do Picasso, Demoiselle d'Avignon, e falou de outros também. E no texto, uma das mudanças que você chama a atenção exatamente dessa sala do quadro do Picasso, Demoiselle d'Avignon, de 1907, que com a reforma agora é exibido junto com a obra American People Series, de 1967, então 60 anos depois das Damas do Picasso. Esse segundo quadro é da artista afro-americana Faith Ringgold e foi feito no contexto da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Mas você já falou um pouco quais são essas mudanças, mas eu queria te perguntar quais são as razões, né, que levaram o MoMA a repensar essa disposição das obras de arte. Como é que essas obras que não dividiam o mesmo espaço, agora elas dividem o mesmo espaço? Eu não denominaria a mudança da narrativa anterior para a atual de uma mudança cronológica para uma estética. Talvez eu até diria uma mudança cronológica para uma mudança política. Não que não houvesse política antes, mas há uma explicitação da questão política hoje, na construção desses diálogos hoje. Por exemplo, botar uma obra de 1907 com uma obra de 1967, a gente vê que a cronologia foi explodida, de fato. Botar uma obra canônica do modernismo europeu, tematizando a mulher, e de alguma maneira a mulher tematizada nesse quadro é a prostituta, que é pintada a partir da influência das máscaras africanas no Picasso e do contato dele com essa potência plástica, né, dessa iconografia, né, africana primitiva no Picasso, mostra que de alguma maneira tanto essa expressividade, né, da cultura africana quanto a mulher, elas são objeto da pintura, não sujeito. O sujeito é o artista, e o Picasso é o paradigma, talvez, desse gênio criador, né, moderno. E o que tudo isso representa, né? E ao mostrar essa pintura junto com uma pintura também numa escala grande, também com uma certa paleta de cor mais insinuante, mas de uma pintora mulher, né, afro-americana, em que ela é o sujeito da pintura, eu acho que põe, né, em alguma tensão um conjunto de leituras, né, que são mais, digamos assim, paradigmáticas do cubismo. Ao mesmo tempo, né, fazer todo tipo de problematização a Demoiselle d'Avignon não dá conta da força estética daquela obra. Por mais que a gente possa criticar, digamos assim, a pintura por uma objetificação, né, da mulher prostituta e uma apropriação da máscara africana enquanto um mero estilo visual sem a referência ritualística, espiritual daquela cultura, não tira essa crítica que a gente eventualmente faz ao caso, não tira daquela pintura a sua vibração poética, plástica, expressiva, né, que está ali.
e que, de certa maneira, também alimenta a Faith Ringgold quando ela se pensa pintora. Ela se pensa pintora vendo a obra do Picasso também. E vendo essa pintura com a qual ela conviveu e outras referências que ela eventualmente traga. Uma outra artista que está ali, que é a Louise Bourgeois, que está nesse mesmo diálogo, nessa mesma sala, também é uma outra artista, mulher, com uma trajetória que não se encaixa muito na trajetória dessa narrativa modernista que foi desenhada, né, pelo MoMA, mas que tem, né, uma potência expressiva, uma potência escultórica, gráfica muito interessante e que dialoga, né, com um tipo de deformação psicoexpressiva que está presente no Picasso. E abre um conjunto de diálogos que são interessantes de serem recolocados. Não apenas o diálogo Picasso, Cézanne, Pollock, né, mas dessa transversalidade entre o Picasso, uma artista afro-americana que começa nos anos 60, e uma artista mulher, né, americana com uma cultura visual diferente. E uma outra coisa que eu acho que é também interessante, estou curioso para ver como é que isso vai funcionar, é o fato deles estarem, o MoMA e a curadoria do MoMA, disposta a, de tempos em tempos, redesenhar esses diálogos, né? E o que eu acho que vai oxigenar as obras, fazer você ver coisas nessas pinturas que eventualmente você não via porque você estava em alguma medida condicionado a fazer apenas essa articulação formal que é relevante, que continua a existir, mas que não dá conta de tudo que aquela pintura eventualmente pode produzir de sentido e de visualidade. Então você abre outras possibilidades de diálogo que certamente vai, né, ressignificar, né, e recolocar, seja o Picasso, seja o Pollock, em diálogo com outras produções visuais que não necessariamente estavam incluídas naquela oficial anterior do MoMA, né? Então isso acho que vai ser bastante interessante e eu acho que essa sala é uma sala emblemática porque Demoiselle d'Avion é uma obra emblemática e que estava ali colocada sempre nesse diálogo com o Cézanne e depois com esse desencadeamento aí das vertentes construtivas e expressionistas da arte moderna. É interessante isso, né? Porque o que parece contemporâneo nessa mudança de curadoria e da modificação das telas das salas é exatamente repensar, né? O que a gente pode considerar hoje como uma apropriação, algumas práticas europeias masculinas. Mas uma coisa também que me chama uma atenção no texto é o título, né? Do MoMA Caiu na Real. Você acha que essas mudanças já eram aguardadas, de certa forma? Existia uma expectativa para a transformação da antiga curadoria? Porque é um título incisivo, né? Então, parece que realmente já era esperado. Por um lado, eu acho que já era esperado, porque isso era quase que uma demanda da cultura contemporânea, né, para essa reoxigenação da coleção, né, e para essa inclusão de outras narrativas junto e para além da narrativa hegemônica. O MoMA, ele, quando criou PS1, o MoMA PS1 no Queens, ele criou, digamos, a sua vertente contemporânea e deixou ali em Manhattan o seu eixo, digamos assim, histórico, tradicional. E ali, nas exposições temporárias, o MoMA alimentou um pouco essa mudança. Você via que algumas inserções na história da arte no pós-anos 60 já embutia essa dimensão contemporânea, mas isso não afetava a sua narrativa do moderno. Por exemplo, o MoMA, quando
foi criado, ele foi criado criando os departamentos. O departamento de pintura e escultura, o departamento de cinema, o departamento de fotografia. E isso, depois dos anos 60, essa divisão ela começa a ficar cada vez mais frágil. E os artistas começam a trabalhar com as mídias tecnologicamente constituídas, né? Seja o surrealismo pensando a fotografia e o cinema à sua maneira, mas depois de uma forma muito mais incisiva, em que, né, a pessoa pode ser pintor, fotógrafo, trabalhar com vídeo, e essas linguagens não ficam mais enclausuradas dentro desses campos disciplinares mais convencionais. E isso começou a mudar. Começou a mudar nas exposições temporárias e agora isso entrou na própria narrativa deles no moderno. O que vai, né, certamente botar o Picasso eventualmente perto de um filme vai ser interessante. Eu me lembro, tempos atrás, uma exposição do Pompidou, da coleção do Pompidou, que foi feita em São Paulo, lá na Oca. Você entrava e você tinha 3 obras do Pompidou. Aquele filme do Méliès, do Homem indo à Lua, que é o foguete que vai à Lua, espeta lá na Lua, né? Que é de, se eu não me engano, de 1919. A Fonte do Duchamp, né? O Mictório, e o monumento à Terceira Internacional do Tatlin, que ele construiu para virar o prédio do Ministério das Comunicações e ficou só na maquete. E que também é desse mesmo momento, ali, virada dos anos 10 para o começo dos anos 20. Essas 3 obras juntas, você entende um universo poético, cultural, histórico, político, de uma forma muito mais complexa e interessante do que se você visse só pintura, ou só filme, ou, né, uma maquete de uma invenção arquitetônico-escultórica. E que está pensando também o que é, nesse momento pós-revolucionário, na Rússia, pensar a comunicação. Como é que você precisa inventar a forma para inventar o conteúdo da comunicação. Não adianta só mudar o conteúdo, tem que mudar a forma. E isso vai trazer um novo conteúdo. Isso tudo está sendo pensado com essa mistura de linguagens. E eu acho que isso... E o MoMA tem uma coleção magnífica. Misturar essas coisas vai ser excelente para a coleção moderna deles. E isso já vinha sendo experimentado em exposições temporárias. Agora eu acho que isso vai entrar de maneira mais incisiva nas mostras permanentes, que também vão ser temporárias, da coleção. E que isso fez com que ele caísse na real. Não dava para nós ficar mantendo aquela estrutura tradicional. As coisas já estão muito mais misturadas, né? E já é um museu que tem que se pensar para além dessas disciplinas convencionais com o qual ele foi fundado. É um novo impacto, né? Um outro impacto que essas obras podem causar em quem está visitando. E para fechar, você começa o 5º parágrafo dizendo que depois desta reabertura do MoMA, toda e qualquer distinção entre museus de arte moderna e contemporânea tendem a sumir. Você com isso acha que esses 2 pilares, a arte moderna e a contemporânea, devem se repensar? Acha que é um ponto de não retorno para elas também? Bom, eu acho que a arte está sempre se repensando. Os museus é que tendem a não se repensar, né? E cristalizar uma narrativa. E é isso que eu acho que foi, de certa maneira, balançado com essa reorientação atual da forma de expor a coleção do MoMA. E eu acho que vai, né, agora é um tempo para a gente pensar o que é esse moderno contemporâneo. Como que isso vai mexer com as formas de pensar a historicidade, os períodos históricos. E eu acho que isso vai ainda produzir muita reflexão crítica nova, e até porque parte da história da arte ela é contada
pela maneira como os museus mostram as suas coleções, né? E isso cada vez mais claramente, né? E os departamentos de pesquisa dos museus que estão ali pensando essas mudanças, articulando isso historicamente, os programas educativos que estão, de alguma maneira, passando isso, traduzindo isso para o público que visita o museu. Então, é um complexo entre curadoria, pesquisa, educação, né, um complexo crítico que está se desenvolvendo a partir dessas mudanças, né, e que está produzindo material para ser discutido, né, e a arte está sempre se repensando, né, e é ela que obriga o museu a se repensar. O museu se repensa a partir dessas provocações que a arte coloca. Isso desde que surgiu o Museu de Arte Moderna, que a provocação era: nós não cabemos no museu convencional. Criou-se uma instituição em que coubesse, né? Elas não são mais... A arte moderna deixou de ser a arte recusada, né, pelos salões, né, pelas instituições canônicas, para ter o seu lugar. E esse lugar é um lugar que está o tempo inteiro se pensando. E agora mais um momento disso. Aí a gente continua pensando e repensando também a arte aqui no Arte Pipa. Obrigada por mais uma conversa, Camila. A gente continua acompanhando também a coluna, os novos textos. Vamos nessa. Então, se vocês quiserem acompanhar e ler o texto, basta procurar no site premiopipa.com/coluna do Camilo. O título do texto é O MoMA Caiu na Real. Obrigada e até a próxima!